Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema o lugar santo. Nós vamos aprender hoje acerca do lugar santo e os elementos, os utensílios sagrados que haviam ali dentro do lugar santo. E vamos ver todo esse simbolismo para a nossa edificação. Vamos aprender o significado de cada peça que ali estava e também o significado de estar dentro daquela peça. Aleluia! Tudo isso mostrando quanto Deus é misericordioso para com o seu povo. Deus poderia ter rejeitado a humanidade, mas Deus resolveu não rejeitar, antes, porém, habitar entre ela e mostrar o quanto ele deseja comunhão e união eterna com a humanidade. E é tudo isso que a gente vai aprender hoje na lição de número 7. Eu costumo dizer, nós vimos em lições passadas, o ser humano quando chega na presença do Senhor Jesus, que ele entra no tabernáculo, entra pela porta que é Cristo, ele deve mortificar a sua carne ali no altar do sacrifício e ele deve continuar essa trajetória em direção ao Santo dos Santos. Aí ele vai passar pela pia, a pia fala de regeneração, e é necessário regenerar-se para poder ter comunhão com o Senhor dentro do lugar santo. Aí se ele se regenerar pela palavra, quem ama a palavra de Deus e buscar a obediência, vai ser regenerado e terá condições de entrar no lugar santo para ter comunhão com Jesus. O fato de adentrar dentro do lugar santo, Deus está revelando que ele deseja que o ser humano tenha comunhão com ele, não apenas conheça ele, mas tenha intimidade com ele. O fato de entrar dentro do lugar santo significa iniciar um processo de intimidade com Deus por meio de Jesus Cristo. E lá dentro, no lugar santo, tudo isso indicava o desejo de Deus de que o ser humano, enquanto estiver na terra, diariamente tenha comunhão com Jesus Cristo, comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, comunhão diária por meio de Jesus Cristo, isso através da santificação. Se o homem diariamente estiver diante do Senhor por meio de Jesus Cristo e a santificação, então ele terá acesso ao lugar santíssimo que representa o céu. Era Deus dizendo, se vocês diariamente estiverem diante de mim no lugar santo, então vocês terão condições de ter comunhão comigo eternamente no meu reino, que era representado pelo lugar santíssimo, em que o sacerdote poderia entrar apenas uma vez no ano ali, porque representava o céu. Mas diariamente na dimensão terrena, o homem tem que ter santidade para ter comunhão com Deus diariamente, que é representado pelo fato de o homem poder estar diariamente no lugar santo, para ter comunhão com Deus. Isso traz um simbolismo tremendo. A grande vontade de Deus é que a gente não apenas saiba que Ele existe, mas que a gente tenha intimidade, comunhão com Ele por meio da santificação e também da comunhão com Cristo. E assim nós veremos a glória de Deus e teremos união e comunhão eterna com o Senhor lá no Santo dos Santos. Quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele via a glória de Deus que se manifestava em cima da tampa. E isso era Deus indicando, meu desejo é que um dia vocês habitem comigo no meu reino e participem da minha glória. Aleluia! A lição tem 3 partes e a primeira parte da lição nos diz assim, lugar santo, um lugar de serviço e comunhão com Deus. Primeiro tópico, que lugar é esse? Subsídio teológico, o lugar santo ou santo lugar significava 2 coisas. Primeiro, no sentido literal, um lugar de trabalho sacerdotal, onde apenas os filhos de Levi, para demonstrar que somente aquele que fosse consagrado podia estar diante do Senhor naquela época. Então, somente os filhos de Levi ou os sacerdotes poderiam entrar. Ninguém do povo poderia entrar ali no lugar santo. Segundo, no sentido espiritual, representava comunhão diária com Deus na terra. Então, tinha 2 lugares ali bem sagrados, o lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos representava o céu. Somente uma vez por ano o sacerdote podia entrar ali. Era Deus dizendo, o ser humano perdeu a comunhão comigo, mas é o meu desejo que vocês venham habitar comigo no céu um dia. Então,
santifiquem-se diariamente aí na terra, estejam todos os dias aí no lugar santo, porque o lugar santo representava a comunhão com Deus na terra. Então, se vocês estiverem todos os dias diante de mim, tendo comunhão comigo aí na terra, no lugar santo, então um dia vocês poderão entrar no céu, que era representado pelo fato de uma vez o sacerdote poder entrar uma vez por ano no lugar santo. Então, no sentido espiritual, o lugar santo representava comunhão diária com Deus na terra, para um propósito específico. Qual o propósito? Ter, então, comunhão eterna com Deus no céu, que era representado entrando uma vez por ano no lugar santíssimo. Segundo tópico, aliás, aqui na primeira parte, nós já colocamos aqui no primeiro tópico. O primeiro tópico, ele traz aqui um resumo, né? Ele não é tão extenso. Nós temos que lugar é esse? Um lugar de serviço e adoração. Nós temos aqui o segundo tópico, um lugar de serviço e adoração. Subsídio teológico. O lugar santo representava a misericórdia, tá, de Deus. Isso aqui que muitos precisam entender. O lugar santo representava a misericórdia de Deus oferecida aos homens. Como assim? Os homens deveriam valorizar a presença de Deus entre eles. Eu vou ler de novo o slide para você entender. O lugar santo representava a misericórdia de Deus oferecida aos homens. Os homens, deveriam valorizar a presença de Deus entre eles diariamente e diariamente estarem diante do Senhor no seu santuário. Por meio do trabalho no lugar santo, o homem mantinha comunhão diária com Deus. Então, na verdade, o lugar santo representava a misericórdia de Deus. Não era nem tanto o homem desejando Deus, mas era Deus oferecendo diariamente misericórdia para os homens. Por isso que, se alguém perguntar por que eles tinham que estar todos os dias ali naquele lugar santo, porque era Deus mostrando para eles, olha, eu quero comunhão diária com vocês. Então Deus ordenou, vocês estejam diariamente aqui no lugar santo, um lugar de serviço e adoração. Se eles aceitassem, valorizassem a presença, o fato de eles estarem ali recebendo a oferta da comunhão de Deus, porque na verdade, irmãos, o ser humano, se dependesse do ser humano não desejava se aproximar de Deus. Deus sempre se aproximou do ser humano, não lhe rejeitando, mas sempre oferecendo misericórdia. Tanto que Jesus disse, não fosses vós que escolhesses a mim, eu vos escolhi a vós. Então o fato de eles estarem ali diariamente no lugar santo, como diz aqui, um lugar de serviço e adoração, era Deus oferecendo diariamente para eles comunhão com eles. E se eles valorizassem isso, então verdadeiramente eles seriam aceitos por Deus, tanto na terra como um dia no céu. Terceiro tópico, o propósito do lugar santo. Tem um propósito tudo isso? É lógico que tem. Olha só, subsídio teológico. O lugar santo recebia diariamente os sacerdotes para que estes, ali na presença de Deus, intercedessem pelo povo. Havia um propósito, conforme Hebreus 5:1, que diz que o sacerdote é escolhido dentre o povo a favor do povo. Então o propósito era que eles então orassem, intercedessem por eles, mas também principalmente pelo povo. Ali os sacerdotes faziam 3 coisas. Letra A, intercediam. Letra B, adoravam. Letra C, mantinham comunhão com Deus. Então o propósito do lugar santo era triplo. Intercessão por eles mesmos que estavam ali e pelo povo. Se alguém não sabe, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz, o sacerdote é escolhido dentre o povo a favor do povo. O sacerdote era um grande intercessor. Então ali tinha intercessão por eles e pelo povo. Tinha adoração, porque a adoração ela está relacionada ao sentimento interno, à intenção do coração. Então, o fato de eles obedecerem, se sujeitarem, eles revelavam que a intenção do coração era estar diante de Deus. Então, isso é uma adoração. Cada vez que você deseja se aproximar de Deus, é um ato de adoração. Tá? E, na verdade, os atos de adoração, para quem não sabe, adoração é a intenção. Aí, a nossa exteriorização, quando a gente pega essa intenção e transforma ela num ato, isso significa louvor. Todas as atitudes que a pessoa faz para com Deus são atitudes de louvor, consequência da intenção que está no coração,
que a Bíblia reconhece como adoração. Adoração, aspecto interno. Louvor, aspecto externo. Tudo que a gente exterioriza e faz, isso é louvor. A gente louva a Deus cantando, pregando, evangelizando, visitando, ofertando, orando, estudando a palavra. Tudo que a gente faz é louvor. Ali dentro do tabernáculo, eles então adoravam a Deus com a intenção, a obediência, e também todo o trabalho que eles faziam ali era a atitude de louvor. E também ali eles mantinham comunhão com Deus. E esse é o grande desejo de Deus. O Santo dos Santos significa, é como se Deus estivesse dizendo assim: enquanto vocês estiverem na terra, eu quero que vocês me procurem diariamente. Só que tem um porém, tem que ter santidade. A Bíblia diz que se eles não passassem pela pia, não poderiam entrar lá dentro do lugar santo. E se eles quisessem entrar sem se lavar, eles iriam morrer. Então a Bíblia está querendo dizer que se o ser humano não desejar pautar a sua vida pela palavra de Deus, buscar a regeneração, ele não será aceito por Deus, ficará separado, ele vai morrer. Então, só vai ter intimidade, comunhão com Jesus, com Deus, se a pessoa se regenerar e desejar a santificação. E aí ele vai entrar dentro do lugar santo e vai ter intimidade com Deus. E por fim verá a glória do Senhor, que era representado quando o sacerdote entrava lá no lugar santo, uma vez por ano, e a glória de Deus se manifestava ali. Isso fala da eternidade com Deus no céu. Nós temos aqui a segunda parte, diz assim: as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Eram 3 peças. Nós temos aqui o primeiro tópico e o segundo tópico se relacionam. Eu fiz apenas um slide. Os mobiliários do lugar e o segundo tópico, o castiçal de ouro. Subsídio teológico. Haviam 3 mobílias no lugar santo que eram: letra A, o candelabro; letra B, a mesa dos pães; e letra C, o altar do incenso. Presta atenção, o envolvimento diário, olha só, o envolvimento diário com esses elementos sagrados abençoava o povo e preparava os sacerdotes para que estes pudessem, uma vez por ano, entrar no lugar santíssimo e presenciar a glória de Deus. Então, o envolvimento diário com aqueles elementos preparava eles para mais intimidade com Deus. Um dos elementos mais importantes, e vou explicar o porquê, era o castiçal de ouro. Aí fica a pergunta, por quê? Ora, o castiçal era o castiçal que tornava possível a realização de todo o trabalho dentro do lugar santo. Devido ao fato de o tabernáculo não ter janelas, seria impossível realizar os trabalhos sem a luminosidade produzida pelo castiçal. Com isso, os sacerdotes deveriam entender que aquela luz representava a luz que há em Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo qual é possível realizar as obras. Por isso a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer, conforme João 15,5. Enquanto estivermos nessa terra, precisamos da luz de Cristo diariamente. Aleluia! Tinha 3 peças, 3 mobílias no lugar santo, cada uma com significado, um mais lindo que o outro. E tinha ali o castiçal de ouro. No castiçal tinha azeite, que representa a pessoa do Espírito Santo, e aí esse azeite proporcionava que houvesse então a luz para clarear todo o lugar santo e fazer com que fosse possível realizar todos os trabalhos ali. Toda a locomoção dos homens ali dentro só era possível pela luminosidade do castiçal. O que isso significa? Era Deus transmitindo a mensagem. Hoje para nós está muito mais claro, porque temos a revelação do Espírito Santo, mas era Deus transmitindo a mensagem. Sem mim, nada podeis fazer. Ou vocês dependem da minha luz, vocês dependem da minha direção. E vocês dependem da minha presença, representada acima de tudo ali pelo Espírito Santo, que era o óleo que possibilitava então a projeção e a criação daquela luz. Então isso é muito maravilhoso. Na verdade, irmãos, a gente aprende com tudo isso a grande misericórdia de Deus em não ter rejeitado o ser humano, mas habitar entre o ser humano. Era Deus dizendo: eu não desisto de vocês, eu quero estar entre vocês,
iluminando vocês e fazendo com que vocês tenham condições de viver. Aleluia! Nós temos aqui, irmãos, o próximo slide eu trouxe aqui, esse castiçal é o castiçal original, que já está preparado lá em Israel, está numa praça ali em Israel. Se você for lá em Israel, você vai ter a oportunidade de ver. Nós batemos essa foto ali, é um castiçal maciço, em ouro puro, tá? Sem emendas. E este castiçal aqui vai ser colocado no terceiro templo, que está para ser reconstruído conforme os projetos ali da nação de Israel. Ele já tem todos os utensílios, tá? Há quem diga até que ele já tem até mesmo a Arca da Aliança, tá? Tem um historiador chamado Ron Walter, até que me prove que ele não está maluco da cabeça. Ele diz que encontrou a arca, né? Ron Walter, um arqueólogo famoso, ele encontrou as rodas dos carros de Faraó, lá no Mar Vermelho, e ele mesmo diz, Ron Walter, está na internet o vídeo, pode pesquisar, que em uma expedição arqueológica ele encontrou a arca, mas Israel confiscou. Então, segundo ele, Israel já tem a arca. Isso está guardado a 7 chaves, um segredo de Estado lá, com certeza, mas está tudo pronto para que eles realizem a construção do terceiro templo. E esse aqui é o castiçal original, para quem não sabe, é esse castiçal aqui que vai ser colocado dentro do terceiro templo. Isso já na época da grande tribulação, a igreja não vai estar aqui, o terceiro templo vai ser construído, e aí então o anticristo vai querer colocar a estátua dele lá dentro. Os irmãos sabem a história escatológica como afirma. Vamos aqui, terceiro tópico. A mesa com os pães da proposição, conforme Êxodo 25 e 30. Isso aqui é muito lindo também, irmão, subsídio teológico. A ideia central dos 12 pães no lugar santo era que diante de Deus havia alimento para as 12 tribos, conforme João 6 e 35, o próprio Jesus falando que ele é o pão da vida, né? Somente diante de Deus o homem pode ser alimentado eternamente. Durante o tempo da existência humana, os homens devem se alimentar em Deus todos os dias. Aleluia! É por isso que eu digo, irmãos, que é muito lindo e fácil de perceber o quanto Deus oferecia a sua misericórdia. Ora, Deus poderia ter rejeitado os homens, mas ele não rejeitou e não apenas ofereceu a sua presença, como mostrou, olha, eu quero vos alimentar. Coloquem 12 pães aí, diante do véu do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, ficava bem na frente do véu. Coloque esses pães, e esses pães representam, hoje nós temos um entendimento pelo Espírito bem nítido, mas esses pães representam que na minha presença vocês todos serão alimentados eternamente. É por isso que Deus sempre usou a expressão, quando você lê na Bíblia, perpetuamente, isto representa a eternidade, tá? Então, na linguagem espiritual, nós temos que entender que isso representa a eternidade. Aleluia! Só na presença de Deus o ser humano tem alimento. Mas não é o ser humano que consegue, com os seus méritos, se alimentar em Deus. Pelo contrário, é Deus, com a sua misericórdia, oferece ao ser humano as condições para que este permaneça sendo alimentado eternamente. Toda honra e toda glória seja dada ao Deus misericordioso que diariamente oferece alimento para o ser humano. Era Deus mandando essa mensagem para o povo. Eu não desisto de vocês. Próximo tópico diz assim, quarto tópico, o altar de incenso. É um tópico mais edificante que o outro, irmãos. Olha só que lindo isso aqui. Subsídio teológico. Visto que o lugar santo representava a dimensão terrena de submissão diária por parte dos homens, estes deveriam procurar falar com Deus diariamente. Isso ocorria diante do altar de incenso, ou do incenso. A existência do altar de incenso indicava o desejo de Deus em ver seus filhos lhe buscando em oração diariamente, com temor, obediência, santidade e oração. Por isso, os sacerdotes deveriam acender o incenso no altar diariamente. É bom lembrar que o altar tinha medidas exatas. O que significa isso? Isso significa que, em se tratando de oração, Deus responderá na mesma medida em que for procurado. Conforme Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Tudo tem uma condição. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Por que o altar tinha as mesmas medidas?
Deus responde na mesma proporção em que é buscado. Então, se eles diariamente buscassem o Senhor, de acordo com a vontade de Deus, Deus também responderia na mesma proporção. Por isso que o altar tinha as mesmas medidas. Ok? Coisa linda isso aqui, né? Louvado seja Deus. Terceira parte, eu fiz aqui um resumo dos dois tópicos, porque se relacionam. Diz aqui o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Primeiro tópico, primeiro véu. Segundo tópico, segundo véu. Diz assim, então, o subsídio teológico. A entrada dos sacerdotes pelo primeiro véu, olha que lindo isso aqui, irmãos, indicava o acesso à comunhão com Deus por meio da santificação. Vou repetir a leitura. A entrada dos sacerdotes pelo primeiro véu, aqui no slide à direita você vê um véu aberto, daí você entra no lugar santo, lá na frente tem o segundo véu, que dá acesso ao lugar santíssimo. Então, a entrada pelo primeiro véu indicava o acesso à comunhão com Deus por meio da santificação. Se eles se lavassem na pia, por meio da palavra, que é a obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, então eles teriam dignidade para ter intimidade com o Senhor lá no lugar santo. Aí, durante o ano inteiro, se os sacerdotes preservassem a comunhão com Deus, então o sumo sacerdote, representando todo o povo, teria acesso ao Santo dos Santos e todos teriam a presença de Deus entre eles na terra, para que um dia todos estejam com Deus em seu reino. Há um propósito. Hoje, depois de o véu ter se rasgado, todos os filhos de Deus que santificam suas vidas têm acesso ao trono de Deus pela fé e garantem a comunhão eterna com Deus, o Pai. Aleluia! Conforme Hebreus 4:16. Nós temos que chegar com confiança diante de Deus, no seu trono. Então aqui, irmãos, é tudo um processo. O sacerdote entrava, se ele se lavasse na pia, isso demonstrava submissão à palavra de Deus, então eles seriam dignos de ter intimidade com o Senhor lá no lugar santo. Aí eles poderiam ter dignidade para entrar lá. Entrando ali e obedecendo diariamente, de acordo com a vontade de Deus no lugar santo, então eles teriam acesso à comunhão plena e eterna com Deus, representado pela entrada lá no lugar santíssimo, pelo sumo sacerdote uma vez por ano, representando todo o povo. Se eles agradassem a Deus diariamente no lugar santo, uma vez por ano, eles entravam, o sacerdote, o sumo, entrava lá, representando todo o povo, e aí então Deus manifestava a sua glória e era Deus querendo dizer, vocês todos foram aceitos diante de mim e eu estarei presente no meio de todos vós. Aleluia! Era Deus mais uma vez mostrando a sua grande misericórdia em não abandonar o homem, não se ausentar do homem, pelo contrário, estar perto do homem, habitando e morando com o homem. Aleluia! E nós temos aqui a nossa conclusão, preparei esse slide bonito aqui que diz assim, conclusão, pela fé em Cristo Jesus, temos comunhão com Deus e sua glória. Aleluia! Meus irmãos, a lição de hoje, falando do lugar santo, nada mais é que Deus mostrando para a sua igreja o desejo que ele tem, que a igreja tenha intimidade com ele, que a igreja tenha comunhão com ele, que a gente obedeça ao Senhor, a sua palavra, esteja sempre em oração todos os dias, se alimentando de Deus, representado pelos pães, sendo guiado por Deus diariamente, representado pelo castiçal, e dialogando com Deus diariamente, representado pelo altar do incenso. Fazendo isso diariamente, por isso que a ordem era para os sacerdotes estarem ali nesse lugar diariamente. Fazendo isso diariamente, teremos acesso ao céu eternamente, representado pela entrada do sumo sacerdote lá no Santo dos Santos. Tudo isso é a misericórdia de Deus sendo oferecida para nós. Aleluia! Que nós venhamos a valorizar essa misericórdia e usufruir da presença maravilhosa do Todo-Poderoso na nossa vida. Aleluia! Eu convido você, domingo, estar na igreja para aprender a lição de número 7. Deixa o teu ok, eu quero aqui agradecer o carinho de todos os irmãos que sempre nos mandam mensagens. Parabéns, você é uma bênção nas mãos de Deus, continue assim. E você então pode compartilhar esse vídeo e ser um evangelista nos meios de comunicação. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.